E esse é um momento que nos entristece. E nos entristece porque, apesar de termos que respeitar todas as opiniões, algumas são mais difíceis da gente entender. Principalmente porque a gente sabe que estamos em uma casa de representatividade, então o que é falado aqui não é geralmente uma posição única, mas uma posição da sociedade, e isso realmente nos machuca bastante. Eu não vi quando a vereadora Denise falou aqui sobre todas as tarefas que ela fazia em casa, eu levar o filho para a escola, ninguém aplaudi-la. Mas eu vi a gente ter reações quando o vereador Bressan disse que a noiva chegava em casa e ele já tinha feito a janta. Por quê? Porque para nós é óbvio, para os homens não. Então é uma questão estrutural e que eu acho que a gente tem sim que pensar um pouquinho todos os dias em relação a isso. Em como a gente avalia, como a gente pensa essas questões. Nem é nesse ponto, mas eu até queria compartilhar com vocês. Eu tenho uma sobrinha e afilhada, nesse momento saiu do país, está num intercâmbio, e agora há poucos dias, e um dia ela me deu uma aula sobre as questões LGBTQIA+, que eu fiquei impressionada do quanto eu era ignorante nesse assunto, em algumas questões. Então eu acho que todos nós podemos todos os dias aprender um pouquinho mais sobre situações, refletir sobre o que a gente fala. Que as mulheres cuidam, que as mulheres são zelosas, que são as nossas mães, avós, né? Isso a gente já sabe e obviamente é um papel. E aí está justamente o que eu quero dizer. Em 2020 a gente teve recorde, né, de candidaturas femininas, mas é um número que ainda representa apenas 1/3 de candidaturas. Nós somos maioria na população, somos maioria no eleitorado, na política nós continuamos sendo minoria. Agora, esse avanço é importante, é como a gente fala aqui, somos 5, nossa, a maior bancada, mas 5 é muito pouco, a gente fala bastante sobre isso ainda. Mas é importante avaliar avanços. Agora, nós avançamos por que será? Justamente porque foi instituída essa questão da cota. E se existe um problema, se lá no fim se pega candidatas por não sei o que, é tudo isso que os meus colegas já falaram, que eu nem precisaria repetir, é a falta de preocupação ao longo. Porque eu vou dizer para vocês, eu tenho um orgulho imenso, sim, de ter sido uma das vereadoras mais votadas, das maiores votações, nós termos mulheres entre elas, eu fico muito feliz, mas eu sei que essa não é uma realidade de todo mundo. Agora, como é que eu cheguei nisso? Gente, eu cheguei com muitas dúvidas. Porque 1000 vezes eu me perguntei, será que eu estou qualificada? Será que eu vou conseguir chegar nesse ambiente? Como é que eu vou enfrentar esse ambiente que é tão masculino, que todo mundo fala que é hostil e papapá? Será que todos os homens passam e pensam em tudo isso? Será que eles vão conciliar a casa? Como é que eles vão se virar com a família? Enfim, eu acho que não. Eu acho que assim, é importante a gente pensar, e eu tenho um orgulho imenso, como disse o vereador Felipe, do meu partido, né? Nós somos 2 mulheres nessa casa, acompanhando aqui o vereador Cadore. Nós temos a nossa vice-prefeita, que também é do PSDB, então isso é um orgulho imenso. E nós precisamos trabalhar para ampliar isso. Nós precisamos da ajuda dos homens para isso, para incentivar mais mulheres na política e ajudá-las nesse caminho. Não é uma disputa que a gente está fazendo aqui, a gente está falando sobre outras questões, a gente está falando sobre cooperação, sobre construção, sobre respeito. Não é natural mulheres na política? Eu espero que todo mundo tenha essa mesma visão, às vezes eu tenho dúvidas. Então a gente não pode, de forma alguma, retroceder nas nossas conquistas. Essas conquistas, elas são resultado de muitas lutas. Aí a gente diz, mas não é assim, mas a cota não dá certo, porque daí tem candidatura laranja. Bom, vamos aprimorar esse sistema, vamos pensar de outras formas, vamos trabalhar isso ao longo do tempo, vamos mostrar para as mulheres que esses são espaços importantes. Não retirar, nunca retirar um direito tão importante quanto esse. Nós precisamos sim pensar sempre à frente, nunca retroceder. Isso é algo absolutamente sem sentido, na minha opinião. Vereadora Marisol Santos, com a palavra. Obrigada, presidente. Colegas, obviamente voto sim,
né, nessa moção e voto sim sempre para os direitos das mulheres, os direitos garantidos. Nós conquistamos, não nós que estamos aqui, né, mas tantas outras que vieram antes. Obrigada. A duras penas, então é um absurdo que a gente pense em retroceder nesse sentido. O que eu quero dizer é que não adianta a gente dizer aqui que as mulheres podem ocupar os espaços ou as mulheres podem ocupar qualquer espaço. Aliás, não é nem só não adianta, né? Nem precisa, a gente sabe disso muito bem, obrigada. O que a gente tem que pensar é que é preciso estimular as mulheres, porque é uma questão estrutural. A gente está falando aqui de história, de quantos, né? De tantos anos em que as mulheres não tiveram espaços. Então, a gente precisa, sim, encontrar formas de estimular. E se as cotas foi a forma encontrada, né? O sistema esse de cotas foi a forma encontrada, vamos seguir com ele, sim. Até porque ele está mostrando resultado, como a gente já falou. E aí, presidente e colegas, talvez esteja o segredo. Talvez seja justamente isso. As cotas são forma de incentivo para as mulheres. Tem acontecido isso, está dando resultado. Então, talvez esse seja o medo de alguns grupos, né? Porque nós estamos crescendo, nós estamos nos dando conta de que esse também é o nosso lugar, sim, que nós não podemos deixar que determinadas posições, determinadas opiniões tomem conta. Então, que importante que é, assim, eu acho que as cotas não são o ideal, talvez não sejam, talvez houvesse uma outra forma, mas olha o quanto tem dado certo. Olha o quanto de incentivo vem aqui, pensa bem, avalia. No PSDB tem um curso preparatório, me disseram, tu vai ficar mais ao par disso, se tu não te sente qualificada, tu vai te qualificar. E aí eu estou aqui. Então, absolutamente eu votarei sempre favorável aos direitos das mulheres e nunca ao retrocesso.